Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Welcome back! Então, a gente vai agora dar uma olhadinha nos nossos advérbios, pessoal. Vamos começar aqui. Então, os advérbios, eles modificam um verbo, adjetivo ou um outro advérbio. Quando os advérbios modificam um verbo, eles são respostas para 3 perguntas. Então, how, when e where. Jeff walks carefully. Então, aqui eu estou modificando um verbo e ele vai responder a uma dessas 3 perguntas. Nesse caso aqui, how. How does Jeff walk? Como o Jeff anda? Qual é a forma, a maneira? Jeff anda cuidadosamente. Cuidadosamente. Essa é a forma, essa é a maneira. Então, eu estou respondendo, estou modificando o walk, a forma que ele anda, e estou respondendo a pergunta how. Their dog never goes out. Nesse caso aqui, ó, never, tá modificando aqui o go out. Aqui, no caso, a expressão toda, né? Go out, sair. Então, o cachorro deles nunca sai. When does their dog go out? Então, quando o cachorro deles sai? Modifiquei aqui o sair, disse que é nunca. Ele nunca sai. E por último aqui com where. I searched everywhere, but I couldn't find it. Então, a gente tem o advérbio everywhere. Ele tá modificando o search, porque a minha pergunta é where did you search for it? Então, onde você procurou isso que você está buscando, né? Vamos supor que está procurando uma caneta. A caneta sumiu, então aonde que você procurou a caneta? Where? Estou respondendo essa pergunta utilizando everywhere. Eu procurei em todos os lugares, mas eu não consegui encontrar. Então, a gente tem aí esses exemplos de advérbios modificando um verbo. Quando os advérbios modificam um adjetivo, aí eles vão servir a resposta à pergunta how. Então, vamos analisar isso aqui, né? Jeff is very careful when he drives in the rain. Então, aqui, a gente tem o careful, o nosso adjetivo. Então, o Jeff, ele é cuidadoso quando ele dirige na chuva. Mas quão cuidadoso ele é? Então, esse how, nessa frase aqui, com esse sentido de quão. Very, intensidade, muito, muito cuidadoso. Então, esse very com essa intensidade. E aqui nesse outro exemplo. How careful is Jeff when he drives in the rain? Só a pergunta, né? Então, quão cuidadoso é o Jeff quando ele dirige na chuva? Muito cuidadoso. Então, eu utilizo very, ele está modificando o meu adjetivo careful. Quando os advérbios modificam outro advérbio, eles funcionam como resposta à pergunta how, também com o sentido aqui, ó, de quão. Então, he's running fast enough to get there. Ele está correndo rápido o suficiente. Aí aqui a gente tem how fast, então quão rápido. Quão rápido ele está correndo para chegar lá. Então, ele está correndo rápido o suficiente. Eu já estou aqui, ó, modificando o meu
advérbio fast. O advérbio fast, ele tá vindo com essa ideia aqui de que é o suficiente. Quão rápido? O suficiente. O suficiente. Então, aqui a gente tem, só para relembrar, né? A gente tem aqui os advérbios modificando verbos, adjetivos e advérbios. E aí, respeitando essas perguntinhas para a gente saber aí como modificá-los e como utilizá-los, tá joia? Então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Alguns advérbios podem modificar outros elementos da nossa oração também. Ele pode modificar aqui o substantivo, uma locução prepositiva, um determinante, e a gente vai utilizar aqui dessa seguinte forma, né? Então, quando a gente está utilizando um substantivo, a gente está utilizando um advérbio para modificar um substantivo. Nesse exemplo aqui, only Marcelo finished the race. Então, só ou somente Marcelo terminou a corrida. Então, nesse caso, eu estou utilizando o only aqui para eu poder modificar o substantivo Marcelo, o nome aqui, porque só ele terminou. Então, eu estou aqui restringindo a somente ele. Uma locução prepositiva, nesse caso aqui, he started speaking just in the nick of time. Então, eu tenho aqui nick of time, a nossa locução prepositiva, então ele começou a falar justo naquela hora. Então, o just aqui, e tomem muito cuidado aqui, né, porque a gente está utilizando o just, que é muito parecido com a palavra justo, que foi a tradução aqui que a gente falou, mas é um caso aqui muito específico. Quando a gente utiliza o just aqui, é porque a gente está falando justo naquela hora, justo naquele momento, mas ele pode vir com outros significados, né? Então, ele pode vir com o significado aqui de apenas. Se eu estiver falando assim, quem vai à festa? Just me, apenas eu, só eu. Então, ele pode também vir com essa questão aqui de restringir. Quando eu falar, por exemplo, numa frase, I've just finished my homework. Eu acabei de terminar o meu dever de casa. Então, ele vai vir aqui com o sentido de acabei de fazer alguma coisa que aconteceu agorinha mesmo, em pouco tempo. Então, esse just, ele tem algumas outras traduções, só para vocês tomarem cuidado para não usar assim como justo em qualquer frase. Não é dessa forma, não é justo também de fair. Quando a gente tem fair, a gente está falando de uma pessoa que é justa. Então, aí eu já tenho aqui como um adjetivo, né? Então, ele tem aí, a gente tem que tomar cuidado, mas se eu estiver utilizando aqui como uma locução prepositiva, nesse caso aqui, estou utilizando o advérbio just, com esse sentido aqui de justo, tá bom? Um determinante, né? E aí, no caso, pode ser um numeral ou um pronome. Então, aqui com um exemplo de numeral. The new traffic law has already decreased over 50 deaths a day. Então, aqui o 50, numeral 50, e eu estou usando mais para modificar esse número, porque não são só 50, são mais de 50. Então, a nova lei de trânsito já diminuiu mais de 50 mortes por dia. Então, eu estou modificando aqui o meu numeral utilizando o advérbio over. E aqui, modificando um pronome everybody. Então, almost everybody is at the meeting. Tem todo mundo aqui, mas nem todo mundo tá na reunião. Mas almost everybody is. Quase todo mundo. Todas essas pessoas aqui estão, essas outras aqui não estão. Então, almost everybody is at the meeting. Eu tenho aqui quase todo mundo. Então, eu uso o almost aqui para modificar o meu pronome everybody. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na formação dos advérbios, né? Os advérbios formados a partir de um adjetivo acrescido do sufixo ly. Então, a gente tem muito essa construção, essa formação de advérbios com o ly no final. A gente viu ly, a gente já pensa, é um advérbio. A gente vai falar um pouquinho disso depois também, vai falar se toda vez que for ly no fim é um advérbio, não é.
mas depois a gente fala de alguns que não são. Mas, de forma geral, a gente tem muitos advérbios aí que a gente termina com o ly no final. Que a gente pega um adjetivo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, careful. A gente pega o adjetivo careful, cuidadoso, e aí a gente coloca o ly no final e vai virar cuidadosamente, a forma que ele é, que ele faz alguma coisa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. A gente tem o careful, como a gente estava falando agora, a pessoa é cuidadoso. Então, a careful person, uma pessoa cuidadosa, careful person. E aí, essa pessoa cuidadosa drives carefully. Vou colocar um pronome aqui também. He drives carefully. Então, ele dirige cuidadosamente. Então, aqui no caso, eu não estou dando o adjetivo careful para a pessoa mais. A pessoa pode até não ser cuidadosa, mas ele faz alguma coisa cuidadosamente. Ele dirige cuidadosamente. Então, a gente tem um adjetivo que a gente acrescentou o ly. Nesse caso aqui, careful já termina em L e a gente acrescentou o ly no final. Special, a gente tem special, especial, e aí se eu for transformar em um advérbio, adiciono também o ly aí no fim. Então, special person também, né? Então, especially, se eu quiser utilizar aí como um advérbio. Extreme, então extremo, a gente passa aqui para extremely, simplesmente adicionar o ly no final. Particularly, mesma coisinha, não muda nada, só colocar o ly. Slowly, a gente já tem aqui, ó, o lento, pessoa lenta, ou quando alguém faz alguma coisa de forma lenta, então slowly. Obviously. Só adicionar aqui também algo que é óbvio, algo que é feito, né, obviamente. Strange, strangely, então estranho, estranhamente. Então aqui a gente tem aqui essa construção. Vamos passar a ver mais alguns exemplos. Então, quick, alguma coisa, alguém ou alguma coisa que é rápida, ou alguém que faz alguma coisa rapidamente. Então aí a gente já adiciona o ly para formar o advérbio rapidamente. Complete, algo que está completo ou algo que é feito completamente, completely. O bad, que é feito badly. Então, alguém pode ser ruim, alguém pode ser mal, alguma coisa pode ser ruim, mas a coisa também pode ser feita de uma forma ruim. Então, badly. Easy, aí a gente já tem uma mudança aqui, que é easily. A gente pega esse y aqui do nosso adjetivo e a gente tira ele. A gente tira o y, troca pelo i, e aí sim a gente adiciona o ly. Depois a gente tem o terrible, a gente terminou aqui com esse ezinho, a gente tira ele e troca pelo ly. Então, terribly. Automatic, o que a gente faz aqui? A gente coloca o ALLY. A gente coloca o ly normal na frente, mas antes disso a gente também adiciona o AL, joia? Então, vamos seguir em frente aqui. Vamos ver como que isso acontece. Então, advérbios com a mesma grafia que o respectivo adjetivo, né? A gente tem alguns advérbios aí que tanto o advérbio quanto o adjetivo, eles vão ser escritos da mesma forma. Então, como que a gente vai saber quando que ele está performando como adjetivo, quando que ele está com uma função de adjetivo e quando que ele está vindo com uma função de advérbio? Isso vai depender aí da sua frase, você vai ter que dar uma olhadinha na sua frase e entender aí como que ele está sendo usado, né? Então, vamos ver alguns aí que isso acontece, que a grafia é a mesma. A gente tem aqui o early, que ele pode ser cedo ou pode ser adiantado. Então, a gente tem aqui, I arrived early at school. Eu cheguei cedo, cheguei adiantado, né? Cedo ou adiantado na escola. Então, eu tinha que chegar na escola, sei lá, às 7 da manhã, eu cheguei às 6. Cheguei adiantado. Então, aqui eu vou utilizar o early, com esse sentido aqui de cedo ou adiantado, ele vai ser aqui um advérbio. Se eu tiver aqui, I had an early morning today. I had an early morning today. Nesse caso aqui, o early, eu tô dando aqui esse adjetivo para morning. Eu tô dando essa qualidade.
Então, eu tive uma early morning. É uma coisa que quando a gente traduz também fica um pouquinho nebuloso aí no português, mas é quando eu, né, começo o meu dia cedo. Então, se eu falar assim, geralmente eu acordo às 9 da manhã, mas hoje eu acordei às 5 da manhã. Então, I had an early morning today. Eu realmente hoje comecei meu dia cedo, eu tive uma manhã que começou muito cedo, e esse early tá modificando aqui morning e tá vindo aqui com esse sentido de adjetivo. Aí depois a gente tem também o fast. O fast a gente pode traduzir para rapidamente ou rápido, né? E aí se eu disser aqui que he is driving fast, eu estou utilizando ele como advérbio. O advérbio rapidamente. Ele está dirigindo rapidamente. Também posso utilizar que ele está dirigindo rápido, né? Mas eu sei que eu estou utilizando ele aqui como advérbio porque eu estou modificando o meu verbo. Então, he is driving fast. É a forma que ele está dirigindo. Quando eu utilizo ele aqui, he's a fast driver. Eu já estou dando uma característica para o motorista. Ele é um motorista rápido. Eu estou modificando o substantivo motorista e estou dizendo que é um motorista rápido. Então, estou utilizando aqui como um adjetivo. Quando eu tenho aqui, advérbios e adjetivos com função de advérbio, a gente tem aqui, we went there quick, we went there quickly. Então, eu tenho aqui que nós fomos lá rápido ou nós fomos lá rapidamente, né? He wants to marry her so bad, ou he wants to marry her so badly. Ele quer casar com ela muito, esse muito de intenso, so bad. E o bad aqui, né, a gente tem o bad que significa ruim ou mal, isso vai depender da frase. Nesse caso aqui, quando eu tenho so bad, eu já tenho aqui essa ideia de muito, né, de algo que é intenso, bastante intensidade. Ou então, he wants to marry her so badly, com essa mesma ideia, né, muito, com essa ideia aí de intensidade. Então, eu posso utilizar aí tanto o adjetivo quanto o advérbio, e os dois vão performar aí como um advérbio, modificando aqui a nossa frase. Do you really have to speak so loud? Ou do you really have to speak so loudly? Então, aqui de novo a gente tem, você realmente tem que falar tão alto. Então, nas duas frases eu tenho essa ideia de falar muito alto, tão alto. Sou com essa ideia aqui de tão alto. E aí, nas duas frases eu tenho aqui adjetivo, aqui advérbio, mas os dois estão performando como advérbios nessas frases aqui. Eles estão modificando coisas que os fazem performar como advérbios. Os adjetivos terminados aqui em Y, o que a gente faz? Então, aqui a gente vai realmente reparar aqui na formação dos nossos advérbios, né? Então, aquelas regrinhas que a gente estava vendo ali na tabela, a gente tem a nossa tabela, que a gente adicionou o LY no final aí dos nossos adjetivos. Quando que eu sei que eu vou precisar modificar mais do que só adicionar o LY? Como que eu vou saber fazer essa construção aí do meu advérbio corretamente? Quais são as regras? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? A gente tem a regra de que adjetivos terminados em Y, a gente vai substituir o Y pelo I, antes do sufixo LY. Então, aqui, easy, a gente termina com Y, a gente substituiu para o I e ficou easily. O have, o que a gente vai fazer também? Termino com Y, heavily, coloco o ILY. Happy, tiro o Y, coloco ILY. Então, facilmente, esse heavily aqui, né, algo pesado, e o happily, felizmente, de forma feliz. Adjetivos terminados aqui em LE, a gente substitui o LE pelo LY, igual a gente viu ali o terrible. A gente viu terrible no nosso quadro e ficou terribly. Então, aqui a gente tem o simple, simply, tiramos o LE, colocamos LY. Probable, tiramos o LE, probably. Horrible, horribly. Tá certo? Então, temos aqui essas regrinhas de construção. Os adjetivos terminados em E, o que a gente vai fazer? A gente vai manter o E e acrescentar o sufixo
LY. Então, a gente não vai precisar modificar aqui tanto. Então, brave, bravely, immediate, immediately. A palavrinha acaba permanecendo da mesma forma, não tem que trocar nada, a gente só adiciona o LY como a nossa regra geral. A exceção aqui dessa regra é o true, que a gente vai sim tirar o e vai deixar truly. Então, não vai ter o ezinho aqui quando a gente passa para o advérbio truly, verdadeiramente, tá joia? Os adjetivos terminados aqui em IC, a gente vai acrescentar o sufixo L. Então, a gente já tinha visto também no nosso quadro o automatic, que ficou automatically. A gente tem aqui, ó, o finalzinho ALLY. E aí, se eu tiver aqui o trágico, tragically, a gente já tem aqui tragicamente. Specific, specifically. Tenho aqui ALLY. Romantic, romantically. Então, eu tenho aqui, se eu terminar com IC, vou adicionar o ALLY para formar o meu advérbio. Muitos advérbios possuem a mesma forma, tanto para o adjetivo quanto para o advérbio. Os advérbios do quadro abaixo também admitem o acréscimo do sufixo LY, porém a alteração de sentido. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses, porque a gente tem alguns realmente que vão possuir a mesma forma de adjetivo, advérbio, e a gente, além disso, também tem a forma de advérbio com LY, só que com alteração de sentido. Então, vamos analisar cada um desses casos e vamos pegar esse quadrinho realmente para a vida, para a gente não utilizar aí de forma diferente. Porque quando a gente tem uma alteração de sentido, isso pode mudar tudo na nossa questão, né? Então, vamos analisar aqui como que vai ficar. O nosso adjetivo e advérbio close. Dependendo da frase, ele é adjetivo. Dependendo da frase, ele pode ser um advérbio. Então, como adjetivo aqui, Martha is a close friend of mine. Eu estou fazendo o quê? Eu estou modificando friend. Então, friend é o nosso substantivo, mas ela não é qualquer amiga, ela é uma amiga próxima. Então, uma close friend, uma amiga próxima. Eu estou modificando aqui o friend. Quando eu uso como advérbio, my dog came close. Nesse caso aqui, eu estou modificando o verbo, meu cachorro veio para perto de mim. Então, ele veio, não somente ele veio, mas ele veio para perto. Então, aqui, nessa frase, eu estou utilizando como advérbio. Mas eu tenho aqui também o advérbio closely. Então, aqui, adjetivo close, advérbio close. Quando eu utilizo o advérbio com o LY, então, closely, eu já tenho uma mudança de sentido. Então, se aqui vinha com essa ideia de proximidade, nesses dois sentidos, ele vinha com uma ideia de proximidade, aqui eu já tenho uma ideia aqui de atenção. Então, he was watching the game closely. Ele estava assistindo o jogo atentamente. Então, não quer dizer aqui, né, se você tiver assim, vai ter essa questão lá, e aí ele fala, a tradução dessa frase é, ele estava assistindo o jogo de perto. Não é de perto, não tem esse significado de proximidade, ele vem com esse significado mesmo de estar atento com alguma coisa. Se você quiser usar com o sentido de perto, de próximo mesmo, aí você vai utilizar o close, tá joia? Então, vamos ver aqui o nosso outro exemplo, o adjetivo e o advérbio hard. Quando eu utilizo ele aqui como adjetivo, eu tenho a seguinte frase. The test, aqui saiu sem o the. Então, the test was really hard. A prova foi muito difícil, ou estava muito difícil. Então, aqui nesse caso, eu estou falando que hard, o que foi hard? A prova. Então, foi um hard test. Uma prova difícil. Eu estou modificando o substantivo prova e estou dizendo que ele foi difícil. Quando eu utilizo aqui o hard como um advérbio. Então, my friend studied hard for his test. Meu amigo estudou muito, bastante, intensamente. Então, aqui nesse caso, o hard, ele não vem com sentido de dificilmente, ele vem com sentido aqui de intensamente. Estudou bastante, estudou muito.
Estou falando aqui mesmo da intensidade, a forma que ele estudou. Mas, em relação à grafia, eu tenho aqui a mesma, né? Então, eu tenho hard adjetivo, eu tenho hard advérbio, eu tenho a mesma grafia, mas eu tenho aqui esse sentido de adjetivo, que é algo que é difícil, e eu tenho o advérbio de algo que é intenso, algo que é feito com intensidade. E quando a gente está utilizando aqui o advérbio hard com o ly no final, aí a gente já tem também um significado diferente aí desses dois sentidos. Então, quando eu estou utilizando hardly, I hardly know her, eu estou dizendo que é quase nada. Então, eu venho com esse sentido aqui de quase nada. Então, não é difícil, não é intenso. O contrário aqui de intenso é quase nada. Eu mal conheço ela. Não conheço quase nada. Então, aqui a gente tem 3 usos diferentes e, nesse caso, com significados também muito diferentes. Então, é aí que a gente tem que ter muita atenção. Tá joia? Então, vamos passar aqui para mais alguns exemplos de adjetivos e advérbios com a mesma grafia, que a gente muda aí o sentido quando passa para o advérbio com ly. Então, adjetivo e advérbio, high. Então, com a grafia de high, a gente tem a seguinte frase: She has a high self-esteem. Ela tem uma autoestima alta. Então, aqui... Eita, coloquei atla. Ela tem uma autoestima alta. Tá joia? Então, aqui, high, com esse sentido de algo que é alto, tá joia? E quando a gente está utilizando aqui como um advérbio, eu também venho com esse sentido aqui de alto, mas modificando aqui o verbo. Então, the airplane was flying high. Estava voando alto. Então, aqui o alta, modificando self-esteem. Então, dando uma qualidade para essa autoestima, que eu disse que é alta. E quando eu utilizo aqui the airplane was flying high, eu estou dizendo que é a forma que ele estava voando. Eu estou modificando aqui o verbo voar, fly, e dizendo que ele estava voando alto. E quando eu utilizo aqui com o ly, então eu pego high, coloco ly. Qual vai ser o sentido? Então, I highly recommend that you go to the doctor. Eu já venho com esse sentido aqui, ó, de altamente. Eu recomendo muito, então, de novo, com intensidade. Eu recomendo muito, bastante. Eu recomendo altamente que você vá ao médico. E aí, ainda que a gente tenha esse altamente, que tem, né, a palavrinha alta ali, como a sua raiz no seu radical, a gente sabe que são palavras diferentes. Eu tô falando de altamente, eu tô falando de algo que é alto, eu já tô falando aqui com sentidos diferentes. Então, é por isso que a gente tem que observar aqui que com o advérbio, com o ly, a gente tem realmente uma mudança aí grande de sentido, tá bom? E aí, passando então pro late. Late, I have to work such late hours every day. Late está modificando o quê? Hours. Então, eu tenho que trabalhar até tarde. Esse é mais um exemplo de uma frase que, quando a gente traduz para o português, a gente vai ter um sentido diferente para não ficar aquela coisa esquisita do literal, né? Se eu traduzir such late hours, a gente já não tem um sentido tão claro no português. Mas o que essa frase está trazendo? Eu tenho que trabalhar muitas horas ou até tarde, such late hours, então eu tenho que trabalhar até tarde todos os dias. E aí, nesse caso, late hours, eu tô realmente mudando o significado de hours, né? Eu tô modificando o sentido de hours, porque não é só hours, são late hours. Tô dizendo aqui, tô dando realmente essa característica de que são horas tardes, eu fico até tarde trabalhando, tá joia? Então, aqui a gente tem esse sentido para adjetivo. Quando eu utilizo como advérbio, então, I like waking up late on Sunday mornings. Então, eu gosto de acordar tarde. Waking up, então, acordar. Mas não é acordar a qualquer hora, é acordar tarde. Então, esse late como um advérbio, ele está modificando aqui o meu verbo acordar. Então, eu gosto de acordar tarde.
nas manhãs de domingo. Então aqui, nesses dois casos, eu tenho esse sentido realmente de algo que é feito tarde. Trabalho até tarde, acordo tarde, tá bom? E aí, quando a gente está falando aqui nessa primeira frase, que eu trabalho até tarde, né? Então, I have to work such late hours. A gente traduz para eu trabalho até tarde. E aí vai parecer que o até tarde está modificando o trabalhar. Mas, de novo, só lembrando aqui que a gente está falando de uma frase que, quando traduzida ao pé da letra, não faz tanto sentido. Por isso que a gente traz para o que faz mais sentido no português. Mas isso aqui, se a gente for analisar aqui palavrinha por palavrinha, a gente tem realmente um adjetivo, a gente tem realmente um substantivo que está sendo modificado aqui pelo adjetivo. Então, a gente tem que olhar realmente gramaticalmente e não o sentido que a gente vai ter no português, tá bom? Então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide com alguns exemplos aqui, né? Então, algumas palavras terminadas em LY são adjetivos. Foi o que a gente estava falando ali quando a gente estava comentando sobre muitos adjetivos que têm esse LY no final. Alguns não têm LY, alguns têm LY, mas é uma característica muito forte. Quando a gente vê uma palavrinha com LY, a gente já pensa ser um advérbio. E não é. Nem todos são, apesar ainda que a sua maioria seja, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Então, lonely, silly, lovely, friendly. Nenhum desses aqui são advérbios. Então, vamos ver eles em frases aqui pra gente entender, né? Então, she is such a lonely girl. Ela é uma garota tão solitária. Então, esse lonely com esse sentido de solitária, de solidão. E esse such dando essa ideia de intensidade. Ele tá aparecendo bastante aqui nas nossas frases. Só para vocês saberem, né? Ele vem com essa ideia de intensidade. Então, uma garota tão solitária. E aí, quando a gente passa aqui para a frase, vocês veem que a gente fica garota tão solitária, né? Então, fica essa diferença, o tão ficaria no meio. E aqui a gente tem diferente, né? Uma de construção diferente, por isso que a gente tem que se atentar realmente a traduzir para a forma que faz sentido no português. Mais um exemplo aqui, he always makes silly mistakes. Então, ele sempre faz erros bobos. Ele sempre comete erros bobos. Então, aqui, no caso, o silly, ainda que ele termine com LY, ele também não é um advérbio. Então, eu estou modificando aqui o meu substantivo, ele é um adjetivo. Lovely. He has a lovely daughter. Ele tem uma filha amável ou adorável. Posso traduzir aqui para os dois. Então, ele tem uma filha adorável. Eu estou utilizando lovely com qual sentido? Sentido também de adjetivo. Função de adjetivo. Ele não tem função de advérbio. Friendly também. Então, eu pego o meu substantivo friend, coloco um LY, mas eu criei um adjetivo. Então, I live in a friendly neighborhood. Eu moro em um bairro amigável. Então, esse friendly, passei para amigável e não virou advérbio. Ele virou aqui um adjetivo. Então, pessoal, vamos dar um break aqui no nesse bloco aqui sobre os nossos advérbios. A gente volta no próximo advérbio, no próximo bloco, para a gente ver mais um pouquinho da formação dos advérbios, mais alguns exemplos, tá joia? Vejo vocês em um minutinho. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar
até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.